Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um Fé para Hoje, o nosso podcast aqui do canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. É um prazer receber você aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E é importante também você deixar aqui seu comentário no final do vídeo, depois que você vê a nossa história aqui de hoje, que está bem interessante e eu acredito que vai inspirar muito a sua vida. E também, é claro, trazer grandes percepções aí, até mesmo sobre um tema um pouco mais diferente assim, dentro da nossa vida cristã. Então já vai deixando aqui o seu gostei também e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode curtir aqui o nosso conteúdo, tá bom? Eu tenho o prazer de receber aqui hoje uma irmã em Cristo. Ela é mãe de 4 filhos, é avó e, além de tudo isso, é artista plástica. Eu acho que é artista plástica que fala, né? Ela é artista e ela foi vencedora recentemente da 5ª Bienal das Artes. Ela vai contar um pouco da sua história, falar um pouco da sua arte, e ela tem muitas outras coisas para falar aqui também, da sua vida pessoal, da sua vida de fé, de dependência do Senhor. E ela é aqui da nossa cidade, Governador Valadares, e eu tenho o prazer de receber Simone Lobo. Muito prazer te ter aqui, viu, Simone? Eu só conheço a Simone há muitos anos, né? Sim, muitos anos. Muitos anos, graças a Deus. Você não tinha nenhum filho. Não tinha, não. É verdade. Eu estava chegando para cá, eu estava vindo de Belo Horizonte, e eu te conheci por causa do Paulo. Do Paulinho. O Paulo apareceu lá em casa, vindo da Batista. Caiu de paraquedas lá. Ele e o Lucas Camba. Hoje o Lucas é até pastor, né? É. E aí depois a gente acabou eventualmente conhecendo você, né? Sua família. E hoje você já esteve com a gente na época da TV. Sim. Dando uma entrevista. E hoje você está aqui comigo como artista, recentemente vencedora da 5ª Bienal. Você vai falar um pouco pra gente sobre isso. Mas antes da gente chegar lá, eu queria só que você se apresentasse. Quem é a Simone, fora aí da arte, pro pessoal te conhecer um pouco mais. Eu sou Simone Lobo e sou casada, tenho 4 filhos, apesar de um ter falecido, né? Mas o Paulo. E tenho 7 netos. E conheci você, João, sua família, que eu amo demais. E para mim é um prazer estar aqui. Amém. Fora do ateliê, eu sou uma pessoa muito simples, né? Dona de casa, faço comida, lavo roupa, cuido da casa, cuido dos netos quando precisa. Você já está com 7 netos? 7 netos. Tá igual meu pai, então? É. Meu pai está com 7 também. Que bênção. Com o que vai nascer agora? Com o que vai nascer agora são 7. As meninas têm reinado. Porque só tem 2 meninos. Na minha casa tá reinando os meninos. São 4 homens, né? E 3 meninas. Lá tá o contrário. As meninas estão em maior número do que os homens. Coisa boa. Então, no dia a dia, vida normal. Vida comum. Mas você também tem uma vida no ateliê. Tem uma vida no ateliê, que fica embaixo na minha casa. Isso. Trabalho. E lá no ateliê eu faço meus mosaicos, né? Igual você comentou aí que eu ganhei um prêmio. Na verdade, eu ganhei 2 prêmios, né? Na Bienal de 2024. Bienal de Artes do Vale do Rio Doce, em 2024. Eu entrei na Bienal que eu não queria entrar, que eu estava ainda em processo um pouco de luto ainda, né? E uma amiga minha lá da associação, ela insistiu muito para mim entrar nessa concorrência, e eu falei com ela, mãezinha, todo mundo chama ela de mãezinha, eu não vou ganhar, mãezinha. Ela vai ganhar, você vai entrar. Eu entrei mais por insistência dela. Sim. E fiz açucareira com o nome de Minha Doce Açucareira. E ela ganhou o primeiro lugar também no artesanato Suas Vertentes. E agora, em 2026, eu ganhei primeiro lugar também geral, com um pavão que eu fiz, majestoso. Isso foi 2025? 2025. 24, porque 25 a gente entrega as obras, né? Sai o resultado, a premiação sai em 2026. Tá, você entregou e agora agora que saiu recentemente. Que sai o resultado. Eu até vi no Instagram, eu tinha visto a açucareira, eu vi o pavão recentemente também. Porque a gente pode postar só depois que sai o resultado. Ah, legal. E me fala um pouco mais sobre essa Bienal. A Bienal... como é que acontece? Quem que organiza? Quem organiza é a Clóris Lage, né, artista daqui de Valadares. Ela ajuda muitos outros artistas, né? A Ivana,
e Ivana Laje também, e com a nossa clínica, a prefeitura, né? Participação. Sim. Mas quem dá todo o gás aí é a Clores, nossa clínica, dando uma força para os artistas de Valadares, né? Então, ela foi a nível de Vale do Rio Doce. Teve muitas obras concorrendo. Você tem noção de mais ou menos quantas pessoas concorreram? Eu creio que foi mais de 60. Não. Mais de 60. E tudo assim, são obras variadas? Ou... Sim, tem várias categorias, né? De obra. Pintura, fotografia, são muitas categorias. E o seu trabalho especificamente com mosaicos? Só que não tem o mosaico, mas eu entrei no artesanato e suas vertentes. Aí, tá, ok. Aí eu entro com minhas peças de mosaico. Ok. E como é que foi para você, Simone? Eu já te conheço há muito tempo, e eu lembro de ver muito na sua casa, muita arte. O Paulo tinha uma veia para isso também. Eu lembro que ele inventava umas modas. Ele gostava de pegar coisas no lixo que ele achava, transformava, restaurava. E eu também faço restauração. Eu lembro até hoje dele construindo uma mesa que ele tinha no quarto. Sim, uma bancada pro quarto dele. Ele ficou um tempão lixando aquela mesa. Ficou lixando muito tempo. Eu lembro disso. E aí a gente ia na sua casa, minha esposa é apaixonada com a sua arte, tanto que a minha casa tem muita coisa sua. Né? Na minha sala tem um quadro enorme que você fez com uma flor. A gente carrega aquele quadro para todo lado, né? Tem espelho. Como é que você descobriu essa sua vocação para a arte? Como é que isso nasceu dentro de você? Alguém observou? Foi algo que nasceu no seu coração? Como é que foi esse processo na sua vida? Ninguém observou nada. Foi o seguinte, eu fui chamada na escola do Paulinho, ele fazia o pré, né? Bem pequeno, ele tinha 4 anos. E a professora me chamou e falou, o Paulo está apanhando muito aqui na escola e ele não revida, ele não bate. Eu até mandei ele bater nos meninos. Aí eu falei para ela, não, manda bater não. Ele tem que se defender, mas bater não. E conversei com ele, mãe, meus amigos, meus amigos. Falei, Paulo, não são seus amigos, estão te batendo. Sim. Aí, depois ela me chamou e falou, tira ele daqui, porque ele está apanhando muito, tira ele daqui. Como ele não revidava e nem também se defendia, sim. Aí eu fui orar para me ver onde eu colocava o Paulo, porque as escolas, as outras, ele estudava em escola pública e as outras escolas eram longe lá do meu bairro. E tinha uma escolinha ali perto da minha casa, não tão perto, mas perto. E aí eu fui lá. Aí eu fui lá saber o preço, né? Falei, realmente não dá, porque a gente tinha comprado uma casa, a gente estava pagando, então eu falei, realmente não dá. E fui orar. Aí eu orei, fiquei orando, onde eu ponho o Paulo, Senhor, me ajuda, ele não pode ficar lá. Então, fui passando tudo assim para Deus, e eu tive um sonho, que eu estava fazendo mosaico e um alfabeto de mosaico. E no sonho, eu fazia todos os passos no sonho. Quebrar, montar uma letra no alfabeto, fazia um quadro. E eu acordei e falei assim, gente, eu vou fazer isso. E aí eu chamei a Ruama, né, que a Ruama era mais desprivitada assim, para fazer essas coisas. Falei, vão ali nas construções que os caras estão fazendo aqui perto de casa, ver se eles têm pedaço de cerâmica para a gente catar e tentar fazer um negócio que eu sonhei. Aí eu quebrava tudo com martelo. Eles me deram cerâmica, 10 por 10 colorida. E eu arranjei uma moldura e fiz o alfabeto. Eu fiz 3 letras e levei nessa escola. Falei, o que você acha de eu fazer alfabeto para a escola, fazer mosaico aqui? Eu tinha tido apenas um sonho. Aí, mas assim, eu tive a coragem de ir. Eu entendi que aquela era a porta que Deus ia abrir para o Paulo estudar ali. Sim. Entendeu? E eu fui lá e a professora comprou a ideia. E eu falei com ela assim, mas você tem que comprar o material também. Eu vou ficar só com a mão de obra. Ela, não, tudo bem. E aí eu fiz todos os alfabetos de todas as salas. Depois eu fiz pátio, eu fiz o mural de fora da escola, com o nome da escola, tudo quebrando no martelo. Eu colocava um pano embaixo, quebrava as pecinhas, aí ficava grande, eu quebrava de novo e montei tudo, refeitório, mural, salas, a quadra de jogo. Então, aí o Paulinho estudou lá até a 4ª série, eu trabalhando nessa escola, fui com a cara e a coragem, de tanto assim que eu estava preocupada com ele.
Então, foi assim que eu comecei a fazer o mosaico. E eu só fazia para essa escola também. Depois, ele já partiu para outra escola, quinta série, né? Assim, eu não sei nem hoje qual que é. E aí eu comecei a receber encomenda. Foi nessa hora que eu falei assim, gente, isso aqui pode virar não só um hobby, né? Mas um modo de eu ganhar um dinheiro também. Sim, sim. Então, aí eu dei continuidade no mosaico. Mas, assim, até então, nunca tinha pensado em mosaico. Nem passava na minha cabeça. Porque você tem que ter... Eu fico imaginando, assim, como é que você tem vários caquinhos, né? Eu acho o mosaico muito bonito. Eu lembro de mais novo ver isso ver mosaico em área gourmet, essas coisas assim. Sim. Ou piscina. E realmente é muito bonito, mas você tem que imaginar, assim, de você extrair de alguns pequenos cacos uma imagem completa, né? Sim. Eu vi lá a açucareira. Para quem não é de Valadares, a gente tem uma açucareira aqui antiga, né? Que é meio que um cartão postal aqui da cidade, né? Assim como patrimônio tombado. Assim como o Pico da Ibituruna e tudo mais. Mas você vê assim, você chegar perto, você vê ali os caquinhos, mas o mosaico, quando você tem uma visão do todo, você tem aquela imagem como uma obra de arte mesmo. Sim. Né? E a açucareira eu fiz com azulejo, usei pá de sorvete, usei... pá de sorvete? Não tem aquelas pazinhas de sorvetinho? Umas pazinhas compridinhas assim, tinha um cabinho assim? Eu usei aquilo ali. Aquilo também? No telhado. Olha só. Eu envelheci e coloquei ele como telha. Eu usei peças de bijuteria nas palmeiras, então coloquei todos os tipos de bijuteria, em vários tons de verde. Que legal. Foi bem assim, foi bem gratificante fazer açucareira. Diferente, fora né? Que eu amo. Fora da cerâmica, né? Eu amo açucareira, eu acho que ela é desperdiçada ali. Mas sim. Bacana. E é legal, foi um desafio para você, né? Porque eu já vi seu ateliê algumas vezes. E você tem já as cerâmicas ali, elas são uns quadradinhos pequenos, eu tenho né? pastilha de vidro e azulejos, assim, de 15 por 15 e 10 por 10. E tudo é cortado e colocado no modo como está lá. Se tem uma curva, eu faço a curva, né? Sim. Então, essas coisas aqui eu já te conheço há um tempo, eu nunca tinha te perguntado. Sim. Essa é a primeira vez. Mas durante esses anos, assim, você começou a partir disso, mas aí você foi aprendendo mais técnicas ao longo dos anos? Eu vi um curso na internet, aí eu comentei com as meninas, esse curso é lindo, mosaico marroquino. Dava lá em São Paulo, nessa época a Ruama morava em São Paulo, né? Ela casou e foi para lá. E aí eu fui para lá fazer o curso de mosaico marroquino, depois eu fiz um outro de corte perfeito, depois eu fiz um outro de mosaico romano. Aí eu fui fazendo esses cursos assim para sair do martelo. Comprei ferramentas, né? É isso que eu te perguntar, hoje você não vai na base do martelo, mas não ou precisa. Meu martelinho tá lá até hoje. Ele bem velhinho tá lá. Que construiu lá até a quarta série do Paulo, né? Foi, ele tá lá. Tá lá comigo. Eu tenho ele como um apego. Uma lembrança, né? Um apego. Eu acho isso interessante. A gente tem que guardar mesmo algumas coisas que fazem a gente lembrar desse passado que talvez naquele momento você teve uma coragem muito grande. Nossa, de ir com a cara e com a coragem lá na escola. A Roma falava assim, mãe, você é doida? Falei, não, Deus me deu esse sonho, eu vou de cara nele, o que precisar mais, ele vai me ajudar. Ele vai me falar. E fui. E deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. E aí você descobriu que, igual você falou, isso se tornou mais que um hobby. Você percebeu isso em você. Porque quando a gente olha para o trabalho, né, a gente enxerga a nossa vocação. Sim. Né? Eu fui chamado para fazer isso. E aí, a partir desse momento você percebe que aquilo ali é para você de verdade e hoje você tem se dedicado. Sim. Hoje seus filhos estão casados, Sim. né? Você já tem seus netos. Hoje você se dedica 100% a isso. 100%, E 100% assim, você tem a sua vida ali na sua casa também. Quando eu né? preciso de parar, assim, um filho precisa, mãe, você fica com a Olívia, você fica com os meninos, com o Manu e o Theo? Fico. Pode trazer. Aí eu paro lá embaixo e fico com meus netos. Ou quando eles precisam, né? Sim. Não é nada assim que eu
não vou atendê-los, né? Sim, sim. O seu ateliê hoje é na sua casa? É na minha casa, fica embaixo, separado. E você recebe o pessoal lá? Recebo. Ah, dá para ver as suas obras de arte? A gente toma café, às vezes o cliente leva um bolo. Faz as encomendas. Faz encomenda, a gente bate um papo, fala de Deus, ora. Coisa e assim, boa. É muito bom. Eu uso da minha arte para também dar o testemunho, né? Sim. Dar um testemunho sobre Deus. E já que você falou sobre Deus, né? Como é que você percebe essa sua vocação, essa sua capacidade de construir dessas coisinhas tão pequenas uma obra de arte? Como é que você vê o Deus que você serve em tudo isso com a beleza? Como é que você enxerga isso quando você está fazendo, por exemplo, um quadro como o do pavão que você fez agora, né? Como é que você vê isso durante o processo? Aquele pavão me deu um trabalho. Eu fiquei mais de um mês fazendo ele, né? Uhum. Mas eu vejo assim que no mosaico, assim como o olheiro, né, que às vezes quebra e tem que fazer de novo, a gente às vezes quebra, depois esse aqui não dá não, vou ter que fazer outra aqui. Ou então você está quase terminando uma peça e ela quebra na sua mão e você tem que começar tudo de novo, né? Aquela paciência, né? Eu vejo assim também como que Deus é bom, né? Como que Ele é bom com a gente, porque a gente também tem nossos cacos, né? Sim, sim. Quando eu vim para Jesus, eu vim de um lar totalmente destruído, né? Minha mãe abandonou a gente, foi embora, meu pai arrumou uma outra esposa e assim teve muitos problemas, né? Então quando eu vim para Jesus eu estava muito destruída, né? Sim. Mas ele foi tipo isso aí, ele foi pegando meus caquinhos e foi juntando e fazendo uma obra diferente em mim. E eu vejo assim essa conexão, sabe? Sim. Que eu sempre olho e falo assim, gente, olha que a partir disso aqui, olha como que ficou lindo isso aqui, né? Sim, e tem peça que eu faço que eu não quero vender, não, menino. Eu fico pra mim. Você deixa lá, né? Fico pra mim. Não fico na sua casa tem muito, né? Já tinha muito, né? Uhum. Aí, e eu vejo isso também na vida de outras pessoas que chegam, né? Lá pra mim, pra gente conversar, sentir o que ela quer. Aí eu peço a Deus assim, para me dar a sensibilidade de eu entender o que a pessoa quer, que nem sempre é fácil a pessoa também expressar o que quer. Sim. Né? Aí eu falo, Deus, me ajuda aqui a entender e me ajuda a fazer melhor do que ela espera. Né? Uhum. E vejo também a oportunidade que tem da gente estar compartilhando de Jesus na vida atrapalhada delas também. Sim. Né? Porque... Você acaba recebendo pessoas em cacos também, né? Sim. Então, assim, eu vejo assim, que com a mesma consolação que eu fui consolada, eu também consigo consolar outros, igual a Bíblia fala, né? Sim. E dentro do trabalho que eu faço. Muito bom. Eu achei interessante a gente fazer essa relação do caco com a arte, como é que aquilo vira beleza. É igual você falou, às vezes a nossa vida vira um caco mesmo, por causa das circunstâncias. E Deus vai consertando a gente, né? Sim. E desses pequenos pedaços ele vai formando alguma coisa. Uhum. E, por exemplo, eu falo do que eu tenho lá em casa, que foi você que fez, que vai desde bandejas a quadros, né? E é uma coisa forte, você vê ali, é durável, eu tenho até hoje. O mosaico ele é uma coisa que persiste. Sim. Você vê que nas escavações que eles fazem, tá lá, quando eles tiram o mosaico, tá embaixo perfeito. Sim, é muito legal. Às vezes arrancou umas peças, outra. Mas tá ali. Sim, tá ali. Tá tudo unido e você consegue ver a forma das coisas, né? E ver que foi quebrado. Aquilo ali é um trabalho de muita paciência. Né? Sim. E antes de eu continuar nessa parte, uma coisa que eu queria te perguntar, e você falou no início, e eu queria, se você souber falar um pouco mais sobre isso, como é que é essa comunidade artística, essa associação artística dentro de Valadares? Porque eu sei que
dependendo do trabalho, né, às vezes não é tão valorizado, as pessoas não enxergam, né, quem faz isso. É igual quem vai para da música, né, que às vezes sofre um certo preconceito. Como é que hoje é essa comunidade artística dentro de Valadares? Então, também foi a Clóris, né, que planejou isso tudo aí. E essa nossa galeria fica no Teatro Tiaia, em cima, a Anhanguera. E fica sempre as peças expostas no salão lá, de vários artistas, né? A minha também está lá. E às vezes as pessoas não dão muito valor de visitar a galeria, que a galeria fica aberta de 9 até 5 horas da tarde. Sempre tem gente lá para abrir, para a pessoa visitar e ver os quadros, que tem vários tipos de arte lá. Isso dentro do teatro? Dentro do teatro, no primeiro andar. E hoje você está com exposições lá? Não só eu, tem vários artistas, está tendo um evento lá da arte moderna, e termina sábado até, né? Sim. E são vários artistas que estão expondo, aí fica um grupo revezando para receber as pessoas e estar conversando com elas sobre arte, é muito bom. Eu moro ali perto, eu vejo que tem sempre gente ali mesmo. Pode levar a escola, pode levar, contanto que vai muita gente para olhar, para os meninos não... Sim. E hoje vocês têm uma certa unidade entre vocês, que vocês acabam se apoiando, né? Sim. Porque acaba que vocês têm que se ajudar para que vocês sejam vistos. Às vezes alguém né? pergunta, quem faz esse tipo de arte? Eu vou e falo, fulano, eu passo contato, entendeu? Aí alguém passa meu contato. E assim, a gente vai um ajudando o outro. Muito bom, muito bom. Lá em casa eu gosto muito. Eu tenho o seu quadro de mosaico. Eu tenho uma pintura a óleo que eu ganhei, que eu sou fã dela. Eu tenho uma outra. Tem pintura a óleo linda também. Eu acho fantástico. Eu tenho uma bonita que eu ganhei. Foi até interessante que eu cheguei numa casa e a casa estava cheia de quadro, né? E aí eu fui lá fazer uma visita à pessoa e eu vi esse quadro. Esse quadro estava em cima de um móvel, no alto. Aí eu olhei o quadro e eu falei... Esse quadro é meu tamanho, tipo, é meu número. Eu falei, eu gostei muito dele. Aí ela falou assim, gostou mesmo? Eu falei, gostei. Aí, beleza, fiquei lá conversando e tal. Na hora de ir embora, ela falou assim, ô João, sabe que quadro você gostou? Ele é seu. Aí eu falei, não, eu só falei, né? Eu vi o quadro e falei, não, esse aqui é o meu. E falou, não, antes de você chegar, Deus tocou no meu coração que se você gostasse desse quadro, era pra eu te dar. Eu falei, uai... Então Deus tocou mesmo. Eu lembro de levar ele para cá assim feliz, porque é um quadro muito bonito. E eu tenho também outras coisas, né? Que acaba sendo misturando lá. Eu tenho vaso que você fez até hoje. Eu ainda tenho. A gente tem bandeja. Então é legal a gente colocar na nossa casa. Eu aprendi isso com o tempo. Sim. Porque na casa dos meus pais tem quadros, tem quadro de tinta a óleo também. Mas na minha casa eu demorei um pouquinho. E aí você vai convivendo, igual convivi com você, o Léo também gostava muito de arte, né? O próprio Paulo também. A gente acaba sendo influenciado de alguma maneira e quer colocar mais quadro também dentro de casa. E você vê que a casa fica diferente, ela fica aconchegante. Fica muito mais bonita. E como artista, você acha que isso também acaba despertando um pouco mais... de sensibilidade na vida das pessoas também? Sim. De apreciar a arte e tudo. Uhum. Você falou sobre receber pessoas e estar sensível a elas. Lá em casa, eu tenho muita obra que eu fiz, tem obra dos artistas lá da associação também. Eu coloquei lá em casa. Tem do Vale de Jequitinhonha também, que é lindas peças de lá, eu também tenho. Legal. E as pessoas chegam e falam assim, gente, que lindo, parece que é uma pousada lá de Porto Seguro, esse aqui. Eu falei, então, eu acho lindas pousadas, então fiz a minha. A minha pousada. É verdade. Aí acaba florando, né, desse lado, assim. Eu também acho. Eu acho que quanto mais a casa tem elementos, assim, mais aconchegante ela é. Ela fica mesmo. Eu descobri que ter mais quadros e ter algumas plantas ajuda bastante. Sim, hoje planta eu gosto. também. Hoje eu gosto lindo. muito. Eu já não posso ter cachorro mais, porque a alergia, a gente vai ficando mais velho, só vai piorando, né? Aí eu falei, eu vou para as plantas. E descobri que eu consigo cuidar de planta. Muito bom, Simone, muito bom. Durante o seu processo, assim, uma outra coisa que eu esqueci de te perguntar. Você teve algum medo
durante esse processo de se dedicar à arte? Sim, tive muito medo de ir lá apresentar o trabalho que era o primeiro que eu tinha feito, né? Que eu nunca tinha feito escola, nunca tinha feito nada, mas eu falei para ela, né? Eu falei, é verdade. E tive muito medo, assim, de apresentar, tive muito medo de fazer e não dar certo, né? Mas deu certo, né? E você fez isso na frente de todo mundo? Sim, na frente de todo mundo. Ficava lá trabalhando na frente de todo mundo. Ah, tá. Essa Bienal você... Ah, não. A Bienal, eu fiz o quadro no meu ateliê e levei para lá. Quando foi a época de levar, eles pediram para entregar. Aí eu levei e você tem que apresentar aquele quadro? Aí medo eu não fiquei não, porque eu falei assim, o máximo que vai acontecer é não ganhar, né? Ninguém vai ficar falando nada, porque o pessoal é muito bacana, né? Não tem esse negócio dessas críticas, entendeu? Sim. Então, aí eu não tive medo não, mas eu entreguei. Fiz, entreguei, o outro eu fiz, entreguei. O medo estava no processo, né? O medo estava no processo. Processo de dar errado. As encomendas também, que às vezes a pessoa me faz, eu vou passando para ela o passo a passo. Olha, tô nisso aqui, você quer que mude alguma coisa? Aí, assim, eu faço isso também para a pessoa ir olhando. Você quer que mude essa cor? Porque às vezes eles escolhem uma cor, depois não gosta. Aí eu falo, olha, tá assim. Aí eu monto sem colar, mostro. Se ela quer que mude, eu mudo. Aí não tem problema. Eu já vi você trabalhando, você cola cada pecinha com cola mesmo, né? Com cola. E é cada uma colada, assim. Vou pecinha por pecinha. Você usa cola comum? Cascorês. Cascorês, extra isso forte. Mesmo. Eu sei que porque eu já vi você trabalhando e aí você vai cola nas pecinhas. Sim. E aí tem o que vai unir elas é o rejunte. É o rejunte. O rejunte dá o acabamento nelas, né? Sim, aí dá... Aí você consegue ver a imagem toda. Muito bom. Eu sei também que você já pegou alguns projetos grandes, né? Já peguei uma escola do futuro também. Fiz um painel lá da parte que os meninos brincam de areia. Fiz o fundo do mar com ondas. Ele ficou bem lindo também. Você pegou restaurante também, não pegou? Restaurante, não. De mesas? Não, né? Ah, sim. Eu restaurei mesas do Fato Amano. Então, esse aí eu restaurei. Ah, isso foi restauração. Eu também restauro móveis, né? Ah, verdade. Você tem também esse outro lado aí, né? Esse lado. Porque eu já... Esse lado cansado. Eu já vi os seus móveis também. Você faz aquele processo... Eu faço neles decopagem, stencil, faço mosaico em cima, então... se deixar, a gente acaba querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Faz até no chão. Isso é verdade. Simone, a gente falou muito sobre a sua vocação, a arte. Isso já começou lá atrás, né? Você falou... você lembra o ano? Paulinho tinha 4 anos, né? Quando eu comecei. Ele morreu com 29. Então... Já tem 5 anos, né? Que o pai fazia em maio. Ah, o dele foi com 29. Foi com 29. E aí, eu quero aproveitar, né, que você é muito novo, muito jovem. Eu quero aproveitar que você falou dele, né? E ele, de alguma maneira, está envolvido nesse processo. Sim. Porque tem a ver com ele ali, o início também. Dele, né, E você enfrentou uma luta muito grande há 5 anos atrás. Quer dizer, uma luta que já durava antes, né? Foi quase 3 anos de quase doença, 3 anos. Né? E eu queria que você falasse um pouco desse período e como é que hoje, talvez, o seu próprio trabalho tem te ajudado nesse sentido. Tem me ajudado muito. É uma terapia porque quando a gente faz um artesanato, um mosaico, qualquer coisa de artesanato, até um crochê e tudo, quando você está ali pensando naquilo ali, a mente relaxa, sabe? É uma coisa impressionante. Já é comprovado cientificamente que sua mente, o seu cérebro relaxa e aí você joga tudo ali em cima para você criar. E no período que ele estava doente, eu fazia ainda alguma coisa. Peguei uma mesa, fiz um mosaico marroquino grande nessa mesa, pegava quadro, fazia. E entre idas e vindas, né, do hospital com ele, exames, hospital, cuidar dele, aquele processo todo que não foi
nada fácil, né? Sim, sim. Você até chegou a me perguntar se Deus estava longe, né? O silêncio, né, de Deus. Sim, teve um silêncio forte de Deus, onde eu pedi a Ele, cura o Paulo. Sempre era silêncio. E aí eu olhava para os montes, eu ia para o Nel, e tem um lado lá que você consegue ver Ibituruna bem mesmo. Aí eu olhava, falava assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E Deus caladinho. E você esperando o socorro, né? E ele caladinho. Aí eu falava assim, o senhor está tão calado. E eu não gosto. Não gosto que o senhor fica calado. Porque, assim, aquele processo todo, eu sofri demais. Porque eu sentava lá, eu tinha que ficar com ele durante todo o período da quimioterapia. Aí eu sentava num cantinho, eu só chorava. Depois eu ia lá, lavava meu rosto no banheiro e falava com a menina, deixa eu lá ver o Paulo. Aí ela deixava eu entrar, aí eu via ele, estava lá quietinho. Às vezes estava conversando com alguém, falando de Jesus. Você deu um livro para ele. Sim. E como é que é o nome do livro? Você lembra do John Piper? Era sobre o câncer. Sobre o câncer. Ai, gente, não desperdice seu câncer. Não desperdice o seu câncer. Isso. Do John Piper. Passei e o Paulo levou esse livro para ler lá na hora da químio. E teve um momento lá do livro que ele falava assim, para pensar na morte. Ele falou assim, cara, eu tô achando que esse livro vai falar que eu vou ser curado e tudo, me dá ânimo. O cara manda eu pensar na morte dele, que chorou demais. Naquela hora ele viu que ele podia morrer e como que estava. Então, aí eles ficaram muito preocupados, me chamaram. Eu falei, o que foi, Paulo? Aí ele falou assim, eu vou te falar. Aí ele me falou. E eu chorei também. E minha vida foi chorar, só chorar. E eu não sabia. E para ele, eu me mostrava de forte. Mas só que quando eu choro, todo mundo sabe. Porque meu olho fica minha cara fica super vermelha, meu olho fica vermelho. E custa desvermelhar ainda, né? Detalhe. Sim. Aí, quando ele já bem ruim, porque o câncer foi para a cabeça dele, eu comecei a perceber Ô, João, isso faz a gente sofrer demais, sabe? Você vê um filho tão jovem, cheio de planos, né? Sim. E ele falava assim para mim, mãe, eu tô pronto para ir encontrar com Deus. Eu tô pronto para encontrar meu Senhor. Eu não tenho medo, mãe. Aí ele falou assim, uma amiga minha subiu lá quando ele já não podia mais receber visita e ela insistiu muito, ela falou, eu quero ir lá, eu quero ver ele. Eu deixei ela aí e falei assim, te dou 5 minutinhos só, você não demora não. Ele pediu para ela cuidar de mim. Ele sabia que ele já estava indo, né? Mas eu ainda tinha aquela esperança que Deus ia curar ele. Até a última hora, sim, né? Até o último momento. Quando ele deu muita convulsão, corremos com ele lá para o hospital e colocaram ele numa cama que eu via toda a Ibituruna da janela e ele dando convulsão. Eu ficava em desespero com aquelas convulsões dele e chorava muito. E eu olhei para a Ibituruna e falei assim, tô eu que de novo levo os meus olhos para os montes, Senhor. Se o Senhor for curar o Paulo, é agora. É agora, porque ele vai morrer. E Deus não me falou nada, João. Sim. Sabe? Aí eu olhei para o Paulo assim, e o médico me chamou e falou assim, pode chamar a família para despedir dele. Eu nem chamei, a Jéssica que chamou. Falei, não aguento. E fiquei lá com ele, um momento que eu vi assim, que me emocionou muito, foi quando o Davi chegou. Ele falou assim, eu tô aqui, meu irmão. Ele apertou a mão do Davi, assim, e as lágrimas escorreram, assim, João. Sim. Foi um momento, assim, de muita emoção. É muita emoção, é um peso muito grande. Sim. Enfrentar a morte não é fácil, não é fácil. E eu sabia, assim, eu perguntava a Deus, ele não me respondia.
Mas eu sentia Deus perto, entendeu? Porque se ele não estivesse perto, João, eu não teria aguentado. Sim. Quando nós deixamos o Paulo lá no hospital e nós tivemos que voltar para casa, o médico falou, só pode ficar uma pessoa. E a Jéssica chorou muito para ela ficar. Eu não queria que ela ficasse, porque eu temia o Paulo morrer naquela madrugada, como de fato ele morreu, e ela vê. Mas ao mesmo tempo também, eu fiquei assim, e se eu visse? Você entendeu? Eu não sei se eu ia aguentar, se eu visse ele partindo assim como foi, né? E eu sentei lá no meu quarto e encostei sentada na cama, assim, sabe? Botei as pernas para cima, encostei e fiquei orando. Eu tive um sonho, assim, um cochilo, isso era umas 3 horas da manhã, que eu via 2 anjos, um na ponta e um na outra, da cabeça dele e no pé dele, assim, lá no hospital. E um jogava um pano assim, em cima dele, o outro segurava e caía aquele pano. Assim. Era um pano tão branco, tão branco. E um olhou para o outro e falou assim, perfeitamente selado. Né? Aí eu acordei assim e falei assim, morreu. Paulinho foi. Aí a Rebeca chegou, daí a pouquinho, falou, mãe, Paulinho partiu. Eu fui lá, peguei uma roupa dele, que a gente tinha comprado, tinha poucos dias, eu fui lá na Hering, comprei uma blusa de frio, de capuz, assim, que ele estava carequinha, né? Ele sentia muito frio na careca. Aí eu peguei essa roupa e a gente enterrou ele com a camisa e a calça novinha. Mas, assim, na hora que eu vi Paulinho no caixão, até então eu não tinha visto ele, que a Rebeca que foi lá levar. Ela também não viu. E eu fui lá pro memorial, fiquei lá esperando o corpo chegar. É uma coisa surreal, sabe? Não é fácil. E eu creio assim, não fosse o Senhor, João, eu teria morrido, João. Sim. A dor é muito grande. Apesar desse silêncio que incomoda, né? Você tem uma presença que, de uma maneira inexplicável, é muito consoladora, né? E eu fico pensando muito... É diferente quando você tem convicção, como Paulo tinha, de para onde ele estava indo. Sim. É muito diferente de alguém que não tem consciência nenhuma disso. Sim. A morte, ela é muito dolorosa, mas de alguma maneira traz consolo saber onde por saber o destino. E isso é maravilhoso. Eu lembro de conversar com ele uma vez. Eu dei esse livro para ele, né? Porque eu sabia o que o Piper queria com aquilo, desse preparo do coração. Sim. Porque o Piper, ele fala muito, ele teve câncer. Sim. E Deus resolveu curá-lo, né? E ele sempre tem essa coisa do não desperdiçar a vida, de fazer tudo para a glória de Deus. E eu lembro de quando eu entreguei isso para ele, eu falei assim, olha, eu sei que onde o Piper quer chegar, mas você vai ter que ler. E aí eu lembro de ler um texto para ele que eu gostava muito, que era Marcos 2, gosto muito ainda, e que é a cura do paralítico. E eu falei para ele, Senhor Paulo, o paralítico desce na frente de Jesus e Jesus não faz ele andar imediatamente, não. Jesus fala a coisa mais inusitada do mundo, né? Seus pecados estão perdoados. Aí todo mundo, os escribas ficam ali, né? Ele está blasfemando, porque só Deus pode fazer isso. E aí Jesus depois fala assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem, né, no caso ele, tem autoridade para perdoar pecados, então eu digo a ele, levanta e anda. E o moço andou. Aí eu falei, Paulo, olha que curioso. O moço podia ter ido embora sem estar andando, porque Jesus já tinha dado tudo para ele, que era o perdão dos pecados. Isso bem antes dele ir para o hospital e tal. Eu falei assim, então, saiba que se Deus nunca te der o que você espera, ele já te deu tudo, né? Que o perdão dos pecados. Então, essa convicção, apesar do silêncio, ela é consoladora. Né? E aí Deus ao lado é o que mais importa. Né? E eu fiquei assim 1 ano sem sair de casa.
eu falei assim, por quê? Aquele processo todo da doença, assim, cada exame vinha uma notícia ruim, e eu segurando as pontas com ele. Não, vamos para frente, né? Vamos fazer o tratamento, então, vamos para frente, dando força para ele. Aí eu desabei de vez, né? Ele faleceu, eu desabei de vez. E eu sempre sonhava que eu falava assim, Deus, deixa o Paulo vivo. Eu te prometo que eu faço muita oração. Eu falava assim para Deus um sonho. Sim. Aí depois, eu acordava, lembrava daquele sonho e falei assim, meu Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, né? E ela é agradável. No momento, não te traz alegria, as provações, as tristezas. Te traz mesmo confronto, né? Sim. Mas que isso é bom para todo mundo, foi bom para todo mundo, para o crescimento de todo mundo, né? Sim. E hoje eu penso assim, eu sempre pensava na morte, na minha morte, né? Assim, no caso, de quando eu morrer, que eu vou chegar no céu, eu vou ver Jesus, eu só vou olhar para Ele e todas as dúvidas que eu tenho, eu falei assim, eu vou entender sem só falar, porque eu acho que o seu olhar, ele vai me falar tudo. Sim. Eu só vou te abraçar. Eu só vou te abraçar demais. Então, assim, depois que Paulo morreu, eu penso ainda isso e penso também na brevidade dessa vida, né? Sim. Que essa vida é breve e o que a gente está fazendo, onde que a gente está passando, o que a gente está deixando, né? Para as pessoas, como que a gente está marcando a vida das pessoas com todas essas coisas que nos acometem, né? O que eu estou fazendo com isso? Em respeito a Deus, né? Sim. E para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Eu gostei muito que você falou. Quando eu chegar lá, eu vou olhar para Ele e eu vou entender tudo. Sim. Essa é a nossa esperança. A gente vai... A plenitude de tudo, né? E a gente vai compreender tudo. Sim. Graças a Deus, Simone. Coisa boa te receber aqui. Acho que a gente falou de muita coisa, né? Sim. Ô, Simone, Deus, então, ele continua pegando seus cacos. Sim. Tá juntando devagarzinho. Sim. Até a gente ter uma pintura completa. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Simone, eu gosto de, quando recebo alguém aqui, pedir pra pessoa sempre deixar aí uma... Ó, a lágrima escorreu aqui, ó. Vamos chorar, porque nós podemos. É difícil quando você conhece, né? Mas até se eu não conhecesse, seria difícil do mesmo jeito, porque esse é um assunto complicado. É um assunto que eu acho que até a gente que é crente, né? A gente entende, mas a gente nunca está preparado para ele. A gente só vai entender quando acontece mesmo. Sim, que a gente compreende. Verdade. A gente parece nunca estar pronto. Não. Porque a morte é uma intrusa, né? O pastor Francisco, ele falava que a morte é sem educação. Ela vem sem avisar e leva o que você mais ama. Então ela é muito sem educação mesmo. E ela é uma intrusa na nossa vida. Ela não era para existir, mas por causa do pecado, sim, ela existe, né? Mas eu gosto que no final a pessoa fale algo mais encorajador para aqueles que estão nos ouvindo. Talvez uma mãe que está passando pela mesma coisa, ou que já passou e que ainda enfrenta o luto, ou um artista que está começando e precisa de um incentivo. E aí, Simone, você vai abordar isso tudo. O que Deus colocar no seu coração. Para quem está passando esse momento agora, até conheço a minha vizinha, está com a tia que está passando um problema com o filho com câncer. E eles não são cristãos. Então, eles não têm Jesus. Eu imagino a falta de esperança e a dor surreal. Sim. Porque nascemos no pecado, né? Precisamos de Jesus. E passar momentos igual a esse sem Jesus deve ser a pior coisa que tem. Sim. Porque eu tinha Jesus e sofri. Imagino. E quem não tem Jesus, entregar o seu caminho para Ele mesmo. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Para que Ele possa tomar a direção dela. Porque de repente Deus quer curar.
de repente ele quer levar, né? Mas que seja tudo para a glória do nome dele, né? Sim. Então eu falo para correr para Cristo e se apegar, e quem já tem Jesus, né? Fazer assim, se apegar às Escrituras com força, né? A Jesus, a palavra de Deus, né? Ao Espírito Santo, que é o consolador da nossa vida, né? Eu me apeguei a eles, né? E foi o que me ajudou a vencer e passar por isso, que ainda eu estou passando, né? Sim. Porque todo dia eu penso no Paulo, esse prêmio que eu ganhei, na hora que eles me chamaram lá, eu imaginei, se Paulo tivesse aqui, ele ia fazer um escândalo de gritar. Ia gritar, mãe! E tirar foto, aquela coisa toda, né? E depois não ia entregar a foto. É verdade. Então, assim, eu falo isso, é se apegar a Deus mesmo. Abraçar nele, igual quando fala, quem é esses que estão andando no deserto, né? Que é a noiva de Cristo, andando num deserto, mas se apegar a seu amado, né? Que a gente se apega ao nosso amado, da nossa alma, da nossa vida, né? Amém, amém. Agarrar nele. E você tinha me perguntado também sobre uma obra que eu identificasse, né? Ah, sim. Eu fiz uma margarida e eu não vendo ela nem de jeito nenhum. Ela tá lá na minha sala. Ela é grandona, eu fiz uma margarida redonda. E eu fiz ela porque a margarida, ela precisa de sol pleno sobre ela, né? Ela precisa de rega frequente e ela atrai também as abelhas, os bichinhos que vai polinizar, né? Aí eu falei assim, eu quero a minha vida assim, do sol pleno, sol da justiça, né? Sim. Da luz de Deus sobre mim o tempo inteiro, frequentemente, né? De regas constantes, de Deus me regando meu coração, a minha alma, né? Meu espírito, para que eu possa prosseguir com aquilo que Ele me chamou para ser, né? Eu não acho que Ele me chamou para ser primeiro uma artista, né? Isso aí é um bônus dele para mim, né? Mas que eu sou primeiro filha dele, né? Sim. Eu tenho uma família, né? Tenho um marido, filhos, netos. Isso é uma coisa maravilhosa, né? De se ter, né? Temos problemas, né? Mas Deus está em todos eles, né? Sim. E para que chegue gente até a mim e que beba da fonte de Deus que eu tenho, para que eles também possam ir descedentar outros, né? Sim. Então, eu sou tipo uma margarida. É isso aí. Que preciso disso tudo, de Deus, né, para minha vida. Amém. A margarida é a flor preferida da minha mãe. É linda demais, né? É muito bonita mesmo. Simone, quem quiser te achar, qual que é o seu Instagram? É @atelier_Simone_Lobo. @atelier_Simone_Lobo. E aí lá Instagram. Tem as fotos das artes, fotos, tem tudo. E dá para entrar em contato com você também. Tem meu telefone, tem tudo lá. Cai direto no Instagram, lá, no WhatsApp. No WhatsApp, muito bom. Simone, muito obrigado por você ter vindo aqui. Tá? Te recebi aqui mais uma vez. Eu te recebi uma vez lá atrás, né? Foi bem recente a morte do Paulo. Acho que alguns meses depois. Sim. E agora te receber aqui em outras circunstâncias, já num outro tempo, e poder ouvir do seu conhecimento sobre aquilo que você faz e também, principalmente, seu conhecimento da fé, né, e as suas experiências de fé, que é muito maior do que a arte que a gente faz, né, que a gente pode fazer. Né? Muito bom. E que Deus continue juntando os nossos cacos, né? Sim, em nome de Jesus. Obrigado, viu, João? Também você ter me chamado e quero dizer que eu te amo muito. Amém. Viu? Amém. Você é muito especial para mim. Amém. Desde aquela época, vocês são especiais. Você, Andressa, né, Annalise, o Benjamin. Você tem um Benjamin na sua família também? Tem o João também. E tem o João também. Tem o João. Tem vários personagens bíblicos. Sim. Lá. Verdade. Simone, Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Amém. E quem sabe um dia a gente conversa mais, né? E a gente fala mais de arte. Podemos. E eu não tenho nenhuma sua aqui para mostrar, mas quem entrar no Instagram vai conseguir ver sua arte. Vai ver a açucareira, vai ver o pavão. Majestoso. Tem a margarida lá também? Tem a margarida. Tem a margarida. Tem...
E aí, dia depois você volta... Tem os móveis restaurados. E explica o que é cada mosaico. Sim. Eu sei que é bonito. Se você for lá, você vai encontrar uma boa arte para você apreciar, entrar em contato com a Simone e poder conhecê-la de perto. Se você mora aqui em Governador Valadares, né? É claro. Simone, Deus te abençoe. Amém. E até uma próxima, se Deus quiser. E você ficou com a gente até aqui, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Se essa história te impactou de alguma forma e você se sentiu inspirado e gostaria de compartilhar esse conteúdo com alguém que precisa disso, faça isso agora. E se você é um artista e está aí na luta, que esse vídeo também sirva para te encorajar, para que você continue apesar dos medos. Então que Deus te abençoe, eu te aguardo numa próxima. Um grande abraço e até lá.